Calma, você está quase acabando o nosso overview. O que você precisa saber agora é, após entender quando o outbound faz sentido e o que é outbound, falta unir todos esses dois pontos em como eu começo. Eu falei com você anteriormente, existe um problema muito grande ao ler o Predictable Revenue porque o Aaron Ross considera apenas Hunters e Closers. Hunters e Closers é muito simplista para o cenário brasileiro, apesar da gente conseguir traçar uma mesma linha dentro de um processo um pouquinho mais detalhado, delineado. O que eu posso falar contigo? Em primeiro lugar, eu divido um processo de outbound bem estruturado em, no mínimo, 4 etapas. Ah, Vinícius, quer dizer que eu preciso de 4 pessoas para rodar esse processo? Não, calma. A gente vai chegar lá. Vamos entender primeiro o que são essas 4 etapas. Vem comigo. Inteligência comercial. Inteligência comercial é a etapa inicial e você não vai ver isso em lugar nenhum. O Aaron Ross não cita isso em Predictable Revenue, você não vai ler isso em outros blogs. Por quê? Porque inteligência comercial é um processo que surge por causa de uma peculiaridade do mercado brasileiro. Ele vai te entregar as listas de leads qualificados que você precisa para dar volume e qualidade para o seu processo de outbound. Beleza? Beleza. Recebi minhas listas. Cai na mão de quem? De um prospector. Esses prospectors, ou prospectores aqui aportuguesando, eles vão rodar o que o Aaron Ross mesmo vai chamar majoritariamente de hunters. Eles vão conseguir a conexão com o lead através do processo de prospecção. Conectei, consegui falar com alguém da lista que eu recebi de inteligência comercial, está na hora de rodar o processo de qualificação. Em tese, ele está nas mãos de um SDR, o Sales Development Representative. Lá fora a gente ouve muito apenas SDR e Sales Rep. Ou seja, um cara que vai prospectar e qualificar e um cara que vai vender. Aqui dentro a gente acaba dividindo um pouquinho entre qualificação e depois fechamento. Essas são 4 etapas. São 4 pessoas diferentes? Não, são 4 etapas diferentes. Isso daqui é simplesmente uma maneira de você entender que você tem 4 personagens distintos ao longo da sua venda. E como que isso pode acontecer? A gente acabou de falar de diferentes modelos de vendas, desde o freemium até o modelo enterprise, não é? Se eu estou falando de um modelo freemium, eu não tenho interação humana, eu não tenho muito estresse com isso. Se eu estou falando de um modelo inbound, eu recebo um lead qualificado, então eu não preciso conectar necessariamente com ele da mesma maneira que eu conecto quebrando um gelo e passando por cima de diversos obstáculos em outbound. Mas no processo de outbound, onde eu tenho uma estrutura um pouquinho mais longa, um pouquinho mais complexa para garantir a conexão, a qualificação e o fechamento, eu posso ter diferentes estruturas internas de time para poder rodar o melhor processo possível para o seu cenário. Aqui na Outbound Marketing a gente tem alguns clientes, por exemplo, que rodam em cada um desses casos. Eu vou ter caras que vão ter um SDR e um Sales Rep, ou seja, um prospector e um vendedor. Eu tenho alguém que vai levantar listas ou pegar listas relativamente prontas que ele conseguiu ou que a empresa já conseguiu montar. Eu conheço empresas que conseguiram montar isso num processo completamente externo, conseguiram todo mundo do mercado deles e a partir daí entregam essas listas mais qualificadas para o time de prospecção. E em outros casos, quando é simples de conseguir, esse mesmo SDR, esse mesmo prospector, ele vai pegar esse processo, ele vai rodar tipo a geração de listas e vai conseguir a conexão através do processo de prospecção. O problema aqui é, se você gasta muito tempo montando lista, você volta a ter aquele velho dilema operacional. Muito volume para gerar lista, muito volume para prospectar e conectar e tendências a não ser constante, não ser previsível. Isso acontece por quê? Porque uma hora o meu SDR está focando em gerar lista, ele parou de conectar. Outra hora ele está focando em prospectar, então ele começa a conectar e aí o gráfico sobe. Toda hora que ele vai focar em gerar lista de novo, desce. Então esse movimento não é um movimento muito agradável. Você tem que acertar a mão para poder ter só ele. Fechado? Isso é mais difícil de ver no Brasil do que fora do Brasil, mas em compensação, todos os gurus americanos, todos os caras que são muito bons em vendas nos Estados Unidos, não sabem o que é ter essa estrutura aqui de baixo, que é a mais comum no Brasil. E C, SDR e Closer. Esse cara vai gerar lista, ele vai garantir algumas outras entregas que a gente vai falar no módulo sobre inteligência comercial, mas depois que ele gerar a lista, ele entrega para o SDR que vai qualificar.
ele vai conseguir uma prospecção, qualificação e entregar para o vendedor, que vai finalizar a qualificação e fechar. Existe um ponto aí no meio onde a gente fala sobre quando um SDR termina a qualificação dele e quando o SDR repassa para o closer, de onde ele retoma essa qualificação. De novo, mais à frente a gente vai entrar muito mais a fundo em quando separar e em como separar. Existem casos onde o SDR simplesmente conecta e manda a bola para frente, ciclo de vendas mais curto, é a tendência. Ciclo de vendas mais longo, divide a responsabilidade um pouquinho a mais. Deixa eu terminar de qualificar algumas coisinhas e entregar uma bola mais redonda para você gastar seu tempo com aquilo que realmente precisa. Fechado? Por fim, tem um modelo mais complexo de todos. E aí ele vai especialmente para o Enterprise, onde você tem um cara só gerando listas bem qualificadas. Geralmente, nesse caso aqui, a lista ela é muito mais qualificada do que a média. Ela contém mais informações sobre o tomador de decisão, ela procura entender como que você consegue conectar mais efetivamente com ele, quebrar o gelo. Por quê? Porque o nível de personalização do seu processo cresce absurdamente. Vamos lembrar, quanto maior é o meu deal, menor é a escala que eu consigo vender. Então, eu preciso conectar com cada um desses caras que eu tenho na mão, desses contatos. Eles são extremamente valiosos. Eu não posso desperdiçá-los. Nesse caminho aqui, eu estou trabalhando mais ou menos com isso. Muito volume, pouca personalização ou uma personalização média, e aí eu vou descendo para personalizar ao máximo. E esse cara de inteligência comercial ele se torna crucial para me entregar as informações que vão fomentar o meu processo. Fechado? Depois disso, eu tenho um processo de prospecção que está na mão de um cara que é especialista em conseguir a conexão e não desperdiçar os leads. Ele conseguiu fazer isso acontecer, passa para alguém para qualificar. Essa qualificação geralmente envolve um cara muito técnico, é uma implementação que vai envolver integração com outras ferramentas, vai envolver diferentes áreas dentro da empresa e tudo isso tem um custo. Ele é um custo extra a simplesmente o serviço ou o produto. Ele é um custo majoritariamente de implementação. Ou seja, quanto eu gasto para conseguir colocar aquilo que eu vendo para rodar dentro da sua casa, da sua empresa. Fechado? Depois que ele conseguiu fazer isso, geralmente o vendedor entra em ação. Na grande maioria das empresas, o cara que vai ser o que a gente chama de SDR aqui, ele está trabalhando em conjunto com o vendedor e fazendo a parte de qualificação técnica. O vendedor ele acompanha, ele gera autoridade, consegue o rapport para no final ele simplesmente fechar a conta. Então ele acompanha esse processo, não são processos que simplesmente um entrega o bastão para o outro sem um conhecimento prévio, sem um acompanhamento prévio. Esses dois caras trabalham muito em conjunto. Recapitulando, galera. Tenho 4 etapas dentro do meu processo de outbound, mas eu não preciso de 4 pessoas. Quanto mais complexo ele se torna, maior a necessidade de eu adicionar novas pessoas. Fechado? Se eu tenho alto volume, talvez eu consiga trabalhar com menos pessoas. Sei que isso parece um pouquinho contraditório, já que alto volume requer mais braço. Mas quer dizer que meu alto volume significa menor complexidade de vendas, ou seja, eu preciso de menos especialistas para cada uma dessas etapas. E quanto mais complexo o processo se torna, maior a necessidade de especializar, porque aí eu consigo aproveitar o máximo de cada etapa e ter o máximo de eficácia operacional, sem desperdiçar lead. Imagina que você só pode vender para empresas que faturam acima de 100 milhões. Você tem um pool extremamente limitado. Se você começa a jogar lead fora dentro do seu funil porque você não tem o especialista correto em cada uma dessas etapas, então se o seu funil ele tem um gargalo muito claro, você está perdendo muito para o seu mercado. E esse é o primeiro pulo do gato que sua concorrência vai ter na hora de te destruir. Fechado?